Falaram que menos de 3 não iam nem comemorar. Vamos ver, mano. Vamos ver. Esse Chelsea é bagre, mano. Esse Chelsea aí não ganharia do Cabo Frio, da Cabo Friense em Cabo Frio. Como é que toma gol de um time bagre desse aí? Né? Bora, Chelsea. Bora, bagres. Bagres ingleses. Que time horroroso. Já tinha avisado, né? Já tinha falado antes. Do campeonato começar que esse Chelsea era uma merda. Era a terceira prateleira do futebol europeu. Hoje tá confirmando isso aí, pô. Alguém escreveu aqui, Chelsea mesmo nível que o Borussia. Pô, que isso, William? O Chelsea é muito pior do que o Borussia. O Chelsea é a terceira prateleira da Europa. Não é à toa que eles ganharam lá. Aquela competição lá, que eu sempre esqueço o nome. Como é que é? Nations League, né? Não. Como é que é? Aquela porra lá? Nem lembro o nome da competição merda lá que é. Eles ganharam um jogo horrível. Jogo horrível. Porra. Conference League. Ganharam a tal da Conference League. Fala, rapaziada. Vamos dar uma conferida aí na entrevista da ESPN com torcedores do Chelsea. I think it was Flamengo because they rolled over us. Palmeiras was good. Estevao is really good. I think he's a great talent, but I don't think that their team was as good and didn't play as a team, you know. Flamengo is definitely the better opponent. It's a tougher opponent to play against, so it's a more entertaining game. Flamengo. Why? Because Flamengo is way harder to play against, and they wanted it more. But I personally like the Palmeiras game more because they won. Flamengo, I mean, they beat us, so 3-1, right? So definitely that was a very difficult game. E no Rio continua sem ter outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. E lógico, a gente vai falar sobre o respaldo que o BAP deu para o Boto, né? O Boto, que muitos jornalistas estavam colocando ele como possivelmente pedindo uma demissão do clube rubro-negro, mas isso não aconteceu e a princípio isso não acontecerá. O BAP fez uma reunião com o Boto e o Boto saiu mais forte aí dessa reunião com respaldo do presidente atual do Flamengo, falando sobre mercado da bola, né? O Carrascal tem uma possibilidade muito grande de chegar no Flamengo. O Flamengo negocia os últimos detalhes com o Dínamo de Moscou. Vamos falar também sobre o Sub-17 do Flamengo, que enfrentará hoje o Palmeiras pelo Brasileirão da categoria. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E falando sobre o mercado da bola, sobre Boto, nada de polêmica, tá? Em relação ao Boto, o BAP conversou com o homem forte do futebol e deu respaldo ao português, né? O Júlio Miguel Neto até sofreu um hate na data de ontem, porque ele mostrou um print da conversa com o José Boto. Aí o pessoal começou a falar da filha do Júlio Miguel Neto, do filho do Júlio Miguel Neto, e ele foi nas redes sociais se defender, falando que essa era uma conversa antiga, mas a situação é a seguinte: o Boto teve sua conversa exposta pelo Mauro César, né, que todo mundo agora já descobriu que foi o Boto que conversou com o Mauro César, o Flamengo mandou uma nota, desmentiu, então aquela situação gerou um clima meio diferente para o José Boto. Depois veio a situação do Mickey e agora essa conversa ali com o Júlio Miguel Neto. Em relação ao Carrascal, a princípio o Carrascal vem para o Flamengo, né? Ou Barco ou Carrascal. Um dos dois virá para o time rubro-negro. A princípio é o Carrascal que está mais próximo. O Flamengo já conseguiu se acertar financeiramente com o Dínamo de Moscou. O Dínamo de Moscou está negociando somente garantias bancárias, a princípio, com o time do Flamengo. E a gente vai ficar no aguardo, porque o Carrascal é um bom jogador, né? O Barco também é um bom jogador. Então, qualquer um dos dois que venham, eles vêm para somar no time. É o que eu digo sempre, se vem trazer um jogador somente para compor elenco, que a gente pegue da base. Mas é minha opinião, galera, posso estar errado, isso aí não tem problema nenhum. Ninguém aqui é dono da verdade. Somos 50 milhões de fanáticos lutando pelo bem rubro-negro. Uns enxergam que lutar pelo bem rubro-negro é falar certo tipo de situação e outros falar outro tipo de situação, mas todo mundo, a princípio, quer o bem do Flamengo. Então, em relação a trazer, eu pegaria da base. Minha opinião, queria muito saber a sua opinião sobre essa questão e também saber a sua opinião sobre esse respaldo que o BAP deu pro Boto. A gente sabe também, né, que o Boto estando lá
de frente no futebol é como se fosse um escudo para o BAP. E imagina, o Boto sai do Flamengo, o BAP vai buscar quem para ser o homem forte do futebol? Fica esse questionamento. O Braz, ele foi até citado por alguns torcedores, né? Pô, traz o Braz de volta. Mas, galera, tudo na vida são ciclos. E o ciclo do Braz, ele se encerrou. E agora é o ciclo do Boto, que terá essa janela aí para mostrar realmente que entende bastante e que montará um time para o Flamengo, né? Trará algumas peças para reforçar esse time que já é muito bom rubro-negro, né? Jogadores titulares e reservas, a maioria absoluta já passou por suas respectivas seleções. Então, em relação à crise, esquece, o foco é jogo contra o São Paulo nesse próximo sábado e o time do Felipe Luiz vem se preparando para isso. Fez uma bela Copa do Mundo, galera. Contra o Bayern a gente fez o que a gente podia, erramos onde não poderíamos errar, mas batemos de frente, fizemos 2 gols neles, jogamos contra o Chelsea, amassamos o Chelsea, um time que não perdia há muito tempo. Então, que isso sirva de bagagem, que isso sirva de ensinamento e de experiência para que a gente dispute da melhor maneira possível, igual a gente disputou o Mundial, que a gente dispute a Libertadores, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro diante de difíceis adversários e decidindo fora de casa, tanto na Libertadores contra o Inter, quanto também na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Foco total na evolução do Flamengo e que tudo dê certo aí nesse restante de temporada de 2025. E falando agora sobre a nossa base, hoje o Flamengo enfrenta o Palmeiras às 2h45 na Gávea pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. A possibilidade maior é de que não tenhamos transmissão por causa das novas diretrizes da diretoria em relação à transmissão de jogos da base. A princípio, o Flamengo só transmite jogos do Sub-20. No Sport TV também não está programada essa partida, então provavelmente não poderemos assistir o Jean Roberto, o Luiz Guilherme, entre outros bons jogadores do nosso Sub-17, mas a gente sempre deseja uma boa atuação e que a gente consiga sair com os 3 pontos desse jogo. O Flamengo está na 5ª colocação com 15 pontos e até agora 8 partidas disputadas. O Palmeiras está na 1ª colocação com 19 pontos e também com os mesmos 8 jogos disputados. Hoje teremos a 9ª rodada e boa sorte aí para nossa molecada, que o Jean Roberto ele deslanche em mais uma partida que será muito difícil. A base do Palmeiras sempre revela bons jogadores e atualmente é uma das mais difíceis que a gente enfrenta nos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil e assim por diante. Então, jogão de bola hoje às 2h45 e amanhã eu trago o resultado para vocês, como foi essa partida também pelas análises dos cronistas, porque mais uma vez eu vou repetir, a possibilidade maior é de que não tenhamos transmissão desse jogão de bola, né? Primeiro colocado contra o Flamengo, que é o 5º. Então é isso. Boa sorte à nossa molecada e pra cima do Palmeiras. Eu nem ia comentar sobre o assunto, mas tô vendo muitos tricolores zoando o Flamengo porque o Flamengo foi eliminado pelo Bayern, né? E o Fluminense conseguiu chegar na semifinal. Parabéns aí ao Fluminense pelo título, cheguei na semifinal. De verdade, sem clubismo. Eles mandaram bem, né, até a semifinal, enfrentaram um time que o Flamengo meteu um couro, os 3-1 contra o Chelsea não refletem o que foi a partida, porque o Chelsea só teve aquela oportunidade quando o Wesley se complicou um pouquinho ali no meio do campo, fizeram o gol deles, e aí depois só deu o Flamengo, irmão. Então, em relação a esse finalista aí, que é o Chelsea, que não perdia, né, dos últimos 9 jogos, só perdeu 1 e foi pro nosso Mengão. Há muito tempo o Chelsea não sabe o que é perder sem ser esse couro que o Flamengo deu. Então, por causa disso, até coloquei para vocês a reportagem, né, a entrevista ali da ESPN com os torcedores do Chelsea, perguntando em relação ao adversário mais difícil nessa Copa do Mundo. E a unanimidade foi o Flamengo, que fez barba, cabelo e bigode, mandamos muito bem contra o Chelsea. Isso não é título, ganhar do Chelsea na fase de grupos realmente não é um título, né? Muita gente, vocês ganharam o título que venci do Chelsea. Não, não é um título, mas foi uma partida histórica, uma partida muito importante e uma partida que deu muita moral para a nação rubro-negra, né? A gente sempre fala que o Flamengo é um time que poderia bater de frente contra os times europeus, e isso se provou verdade. Mandamos ali o Chelsea com 3 no lombo,
atordoados eles ficaram, e o Flamengo provou que sim, é um time que se jogasse na Europa, com certeza disputaria a maioria dos títulos. O Flamengo bateu de frente com o Bayern muito bem organizado, sem errar nada naquela partida. Parece até que a gente jogou pedra na cruz às vezes. Pegamos o pior árbitro, o time mais difícil a princípio ali do Mundial de Clubes. Sei que eles perderam para o PSG, mas os caras mandam muito bem e perderam para o PSG com erros, né? Algo que não aconteceu na partida contra o Flamengo. Até o Neuer errou contra o PSG, e contra o Flamengo ele realmente foi o Neuer que todos conhecemos. Então, em relação ao Fluminense, chegou até a semifinal, fizeram o que eles podiam, tá? Foi um campeonato muito digno, botaram dinheiro no bolso, mas em relação a querer esculachar o Flamengo, falar, o Flamengo ganhou do Chelsea, mas só fizeram aquilo na Copa do Mundo. Pô, a gente jogou futebol, diferentemente de alguns clubes que jogaram até na retranca contra outro time brasileiro, né? Tiveram a audácia de jogar na retranca contra o Palmeiras. Então, em relação à Copa do Mundo do Flamengo, o Flamengo jogou, né, partiu para cima da fase de grupos, mandou muito bem na fase de grupos. Em relação às oitavas, não tinha o que a gente fazer de muito concreto. A gente não deveria errar. Erramos, pagamos o preço pelos erros. Todos os times brasileiros estão eliminados e agora a final será entre Chelsea ou PSG ou Real Madrid. É isso em relação à Copa do Mundo. O Flamengo colocou no bolso em torno de 150 milhões de reais, mais o dinheiro do Gerson. A gente já soma ali 310 milhões de reais. Ainda tem a venda possível, né, bem provável, do Wesley. O Alacian também, né? O Jornal dos Esportes cravou que o Alacian foi vendido para o Wolverhampton, mas isso ainda não se confirmou, mas existem negociações. E é isso, galera. O Boto vai para o mercado e, se Deus quiser, fará boas contratações, porque agora dinheiro o Flamengo tem. Valeu, nação, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.